Fechar os olhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, vislumbres, compreensão, e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, rauch, alegria, namastê. Vamos lá. Boa noite, alegrias. Vamos lá. Boa noite, benção pai, benção mãe. Estamos, estamos na página 83 do livro A Realização da Alma, capítulo 4, né? Prenúncio da Vida Livre de Ego. Então vamos dar sequência aos nossos estudos. Naqueles tempos em que você toca o centro sereno de seu ser, você se esquece de suas misérias e aprecia sua felicidade. Isso fornece uma pista para o caminho correto, para encontrar a felicidade verdadeira que tantos a estão buscando e muitos poucos a encontram. Ela está dentro, né? Então, o Pibi aqui já nos avisa, né, que a felicidade real ou felicidade verdadeira, né, ela está dentro do nosso ser, né? É o nosso centro, é o nosso espírito, é a nossa alma, né? Como queira chamar, é o nosso interno, né? Ali a gente encontra a felicidade verdadeira. Com o vislumbre vem um curioso sentimento de certeza absoluta, certeza feliz, de total ausência de dúvidas. A verdade está ali claramente diante de você e profundamente percebida dentro de você, né? Aqui ele fala de vislumbre, né? O que é um vislumbre, né? Vislumbre é quando, em algum momento, né? Seja numa meditação, seja no trabalho com medicina, seja a hora que você está apreciando a natureza ou até lavando uma louça, não importa, né? É quando abre é como se abrisse uma janela, né, para o mundo, para esse mundo invisível, né? Mas não para o astral que a gente está falando, né? Para esse mundo profundo, para esse mundo transcendental, né? Aquilo que transcende, e aí você percebe, né? Sente. É que não dá muito para explicar, né? Nenhum vislumbre é possível explicar, né? Mas é mais ou menos, mas a gente tenta através de palavras para entender, é aquilo que é transcendental que acontece, né? E a marca de um vislumbre é sempre essa paz, né? Essa paz verdadeira que acontece dentro de cada um quando esses vislumbres acontecem. E vislumbre acontece sempre, né? É que normalmente as pessoas nem sabem que existe o vislumbre, né? Então, as coisas passam despercebida ou não dá atenção, ou quando ele começa a acontecer, a pessoa já bloqueia também, né? Por falta de conhecimento, né? Não é apenas a oculta e misteriosa fonte de seu próprio pequeno eu, mas a fonte não reconhecida dos únicos momentos de felicidade real que você já teve, né? Aí, novamente, aqui ele está falando, né? Que a felicidade real só pode existir com a transcendência, né? E aqui também, de novo, ele fala, né? Não é apenas, né, a oculta e misteriosa fonte do seu pequeno eu, né? Quando chama de pequeno eu, é essa personalidade, esses corpos, né? O conjunto dos corpos que forma a personalidade com essa mente, corpo astral, corpo etérico físico. E isso só existe porque tem uma fonte, né? E essa fonte é a transcendental, né? O nosso próprio espírito divino, o eu superior, também chamado.
seria interessante a gente lembrar e lembrar sempre disso, né? Ter essa memória de que esse transcendente, que esse eu divino tá sempre existindo. Se ele não existisse, esses corpos também não existiriam. O vislumbre vem como uma benção e como uma graça. O coração deve ser grato, imensamente grato por sua visita. Ele possui uma beleza que não é desse mundo, que dá alegria ao coração. Novamente aqui. Boa noite, Carla, que chegou, alegrias. O vislumbre é como uma bênção, é como uma graça, né? O vislumbre é a própria graça, né? A graça divina, quando se manifesta, uma das manifestações dela é o que a gente pode chamar de, é o que a gente chama de vislumbre, né? Por algum momento, isso pode durar alguns segundos ou pode durar até minutos, né? Um, um vislumbre. E aí depende muito de cada um, de como foi, né? Mas sempre é uma experiência poderosa para todos nós, né? Mas se você recordar dentro dessa vida, né? Em algum momento você já teve algum vislumbre, né? Senão vocês não estariam estudando aqui. Nem que seja em outras vidas também, né? O vislumbre de outras vidas fica marcado na própria alma, né? Mas nessa vida aqui é muito comum, principalmente quando você é criança, jovem, as coisas acontecem e não tem muita codificação, né? Codificação que eu falo assim, não tem como saber o que que aquilo é, né? Mas às vezes momentos onde também, né, não precisa ter uma visão. Vislumbre necessariamente não é uma visão, né? Pode ocorrer, mas normalmente pode ser um sentimento, né? Sentimento do. Outro dia eu estava aqui, eu percebi, né? Tava tendo um pôr do sol, eu tinha descido, eu tinha subido em direção ao templo, depois eu desci mais tarde. E aí a gente, olha o pôr do sol, que lindo! E tava um dourado aqui e coisa. E para mim eu achei bonito o dourado, mas a Gina, ela estava em êxtase, entendeu? Então isso é uma forma, né? Olha que maravilha. E eu olhando, eu achei, não, falei, nossa, muito bonito, maravilhoso, mas em mim não, eu não estava em êxtase, né? Eu não estava naquela alegria, naquela felicidade de estar vendo o pôr do sol e estar tudo dourado, né? Por N motivos, né? Mas só para entender, a mesma coisa acontecendo, um pode se conectar e ter esse sentimento de transcendência, né? De estar maravilhado, de estar. Tocou, em algum momento tocou a alma aquele pôr do sol para ela, né? É só para entender um exemplo simples, né? Não precisa ser coisas mirabolantes, né? São vários momentos em que pode ocorrer. Nesses momentos de um vislumbre, você descobre a presença muito real do eu superior. Eles lhe proporcionam uma alegria e amabilidade que desarmam o lado negativo do seu caráter e traz à tona o lado positivo. Esses são momentos preciosos. Não se pode atribuir-lhes valor. E ainda que devam passar, alguma comunicação com eles sempre é possível por meio da memória. Boa noite, Isis, alegria, bem-vinda. Muita Boa alegria. noite, Benção. Boa noite, Jairo, alegria. Benção, pai, Bom, benção, mãe, boa noite. que bom. Temos presenças ilustres aqui, né? Que vem de vez em quando, então a gente trata bem, né? Brincadeirinha, gente. Vamos seguir, né? Então, ó, eu vou repetir a última parte. Esses são momentos preciosos. Não se pode atribuir-lhes valor, e ainda que devam passar, alguma comunicação com eles sempre é possível por meio da memória. Então, aqui tem uma dica preciosa, né? Então, aqueles que já tiveram vislumbres, né, momentos de transcendência,
você de vez em quando trazer eles novamente para a memória, né? Memória presente aqui, né? Recordar deles, vamos falar num português mais fácil, né? Você recordá-los também é uma forma de exercício, tá? Por quê? Porque quando você recorda, né? Você entra novamente naquele mesmo, naquele mesmo acontecimento. Está no passado, mas tudo está dentro da mente, dentro do espaço-tempo, dentro do eterno aqui e agora, né? Então, está ali presente também, né? De uma certa forma. Então, o recordar vislumbre que tivemos também é uma forma de exercício e positivo, porque nos transporta para aquele dado momento, né? Com aquele determinado acontecimento, com sentimento e nos ajuda a manter a aspiração. A gente tem que tá sempre lembrando durante o dia, né? É do eu superior, é dos vislumbres, né? E achar sempre momento, né? Mesmo se não tem momentos, não precisa parar para fazer isso, né? Vai trazendo, né? À tona, mesmo que está fazendo outras coisas, é onde você dirige o seu pensamento, né? Lembrando que, né, uma coisa que é muito importante, que é um ensinamento muito, muito antigo, né, que todos já devem ter aprendido há muitas eras, né, e recordando ele novamente, né, que é um ensinamento importante, a energia segue o pensamento, né? Você é exatamente aquilo que você pensa, né? Esse é um ensinamento e é uma verdade eterna, né? Nós esquecemos disso, né? Se nós, se nós lembrássemos sempre disso, nós estaríamos tomando sempre cuidado com o que estamos pensando, né? Porque a energia, o que que é a energia? É a nossa energia, né? A energia vital que está fluindo por nós, todo esse prana, né? Ou esse axé, seja o nome que queira dar, sopro vital, é o que está fluindo por nós, né? É o que nos mantém vivo, né? Vivo, né? Forma de falar, né? Existindo, né? Que nos mantém existindo e, e toda essa fonte de energia, toda essa energia dentro do nosso ser, ela segue o pensamento. Se você está pensando na feira, a energia está indo ali naquele pensamento da feira, né? Você está pensando em coisas não positivas, a energia está indo para lá. É aquilo que você pensa, né? Aquilo que você pensa, a energia está indo. E, e você se torna aquilo que você pensa. Esse é o grande mistério. Esse é um dos grandes segredos, né? Que já aprendemos ele em muitas existências e estamos relembrando aqui novamente, né? Mas esse é o grande mistério, né? Somos exatamente o que pensamos, né? Sem choro, nem vela, como é que fala, nem fita amarela, né? Somos o que pensamos, né? E a energia segue os nossos pensamentos. Então, quanto mais elevados são os nossos pensamentos, né? Mais melhor é para o nosso próprio ser e melhor para o próprio planeta, né? Então, só estamos relembrando isso daí, né? A energia segue o pensamento. Sempre foi assim, sempre será, né? E nunca vai deixar de ser, né? Por dar nova esperança, encorajamento renovado e o prospecto de um alívio futuro dos problemas, o vislumbre é como um arco-íris no céu. Ele lembra que um amor providencial ainda está por trás do mundo e de sua própria existência, né? Então é isso. Vislumbre é sempre bem-vindos, né? Sempre bem-vindo, né? E ele é a própria graça, o amor providencial, que também é um outro nome para a graça divina, né? E é essa fonte que está por trás desse mundo, desse universo manifestado
estamos aqui, nesse exato momento aqui existindo, né? Todo esse universo, Sol, Lua, estrelas, galáxias, etc., né? Tá. Os cristãos primitivos que falavam de estar em Cristo eram pessoas com intensa fé, devoção e sacrifício. Os tinham elevado a consciência ao eu superior. Desculpa que está sombreado aqui. Os cristãos primitivos que falavam de estar em Cristo, entre aspas, eram pessoas com intensa fé, devoção e sacrifício. Os tinham elevados, craseado para a consciência do eu superior. Então, essa frase, né, estar em Cristo, é isso, é estar no seu eu divino, né, na sua própria essência divina. Como diz o Ramana, né, é, o Vedanta se resumiria em grande parte, né, vamos falar assim, aquela frase também que está nas escrituras aqui ocidentais, né? O reino de Deus está dentro de ti, né? É que é muito, e a coisa mais simples que e isso é verdade, né? O que é esse reino de Deus? É todo esse mundo interno nosso, né? Que está nosso eu divino, que está a nossa, é o que está a própria realidade subjacente a esse mundo fenomênico onde nós estamos aqui, né? Então esse é o reino de paz, né? E todos esses estudos, todos os estudos que nós estamos fazendo, todos os maestros que seguimos, né, que estudamos, é isso, nos leva a isso, né, a, a esse retorno para esse reino, né, esse reino de Brahman, reino de Deus, reino do eu superior, que está internamente dentro de cada um de nós, né? E para acessar, precisa ficar em silêncio, né? Com a prática, com prática, com prática, né? Mais prática, depois praticando mais e praticando, continua praticando, né? Aí as coisas começam a acontecer, né? Somente por meio de uma descoberta pessoal da alma e, consequentemente, apenas indo para dentro de si mesmo ou de si mesma para descobri-la, é que a pessoa pode conhecer a si mesma, né? Todo o caminho é esse, né? Todo o caminho é para dentro de si, né? O caminho que nós estamos falando é o caminho do encontro com o espírito, com aquilo que é transcendente, né? Ou com aquilo que é a consciência cósmica, que também é chamado de Deus, né? Ou grande mãe, grande espírito. Então esse é o nosso caminhar, né? E cada um faz caminhando, vai fazendo o seu próprio caminho, né? Todos o estudo é uma cartografia, né? Mas todo o trabalho é o ser com o próprio ser, né? É cada um com sua própria essência, com a sua própria busca, com a sua própria luta, né? Com a sua própria personalidade, com os seus corpos, com essas forças que compõem esses corpos e essa personalidade, né? Toda essa batalha é pessoal, né? De cada um. Óbvio, né? Que se você tem um karma positivo, isso isso faz com que você vá recebendo algumas graças, né? Se você realmente é dedicado, está no esforço verdadeiro, alguma graça desce, né? A graça pode ser de várias formas, né? Ou aparece um instrutor, ou aparece um guia, um mentor que vai te auxiliar, né? Vai te dar algumas orientações. Mas nenhum guia, nenhum mentor, né, pode te fazer o processo por si mesmo, né? Porque senão não tem sentido, né? Porque a realização é sua, né? A,
a tomada de consciência em si mesma é sempre seu, né? Sempre sua, né? Não tem como um guia entrar em você né? E se tornar a tua própria consciência. Não, isso não existe, né? Mas os guias estão sempre auxiliando, orientando, falando, né? E todos os guias, né? De todas as formas de manifestações, né? Não é por nenhum tipo de privilégio que alguém obtém o vislumbre, mas pela preparação, equilíbrio com certa quantia de purificação. Equilibrar e acalmar os sentimentos sempre e quando necessário e torná-los mais profundo, primorosamente delicados, né? Aqui retorna de novamente às lições básicas, né? Aquilo que é básico no caminhar, né? A gente está se preparando, está se buscando uma melhora em vários níveis, a gente retorna tudo aquela história, né? Do que o corpo ingere, né? Be- bebidas que eu falo líquidos em geral, ou seja, ela tem que ser a mais pura possível, os alimentos, né? O menos denso possível, né? Dentro de cada um, dentro da caminhada, e ir buscando os desapegos, né? Vai, vai se desapegando de tudo que é possível desapegar, né? E tudo isso não acontece de uma vez só mesmo, não, né? Isso é trabalho de anos, trabalhos de vidas, né? Aí cada um, muitos já vêm trabalhando isso há muitas vidas, né? Então nessa fica mais fácil. Outros pode tá começando o trabalho agora e está tudo bem, né? Todos nós um dia temos que iniciar, né? E está tudo bem, mas já vamos começando, né? E o que que ele fala aqui, né? Equilibrar e acalmar os sentimentos sempre quanto necessário e torná-los mais profundos, primorosamente delicados, né? Sentimentos é aquilo que é mais, assim, uma forma grosseira de explicar, né? É aquilo que é mais primoroso, né? Aquilo que é mais qualitativo, né? Tem uma qualidade maior, né? Um sentimento de paz, um sentimento de amor. Não estamos falando de emoção, né? Estamos falando de sentimento, né? Alguém tem alguma pergunta e ou algum comentário? Pai, o senhor falando Quem desse está falando? Ah, momento Miriam. Diga, Miriam, desculpa. de contemplação, outro dia a mãe Gina mesmo comentou a respeito desse dourado que apareceu no céu, né? E hoje apareceu novamente. Hoje, naquele dia, eu não parei para poder observar, e hoje aconteceu isso aqui, né? Então, assim, aí eu fiz uma conexão, porque ontem houve um momento bem triste familiar, né? Que a gente, da passagem do priminho, né? Então, foi um momento bem triste para a família, né? E hoje, quando eu comecei a perceber aquele dourado acontecer e a árvore que tem aqui em frente da minha janela da sala é amarela. E aí começou a mesclar aquele dourado com o amarelo das flores da árvore. E aí eu parei, eu falei, nossa, isso é muito bonito. Pensei, eu falei, eu quero fotografar porque eu quero mostrar para a Bruna. E eu tentava fotografar, mas a foto não conseguia ser fiel àquilo que eu estava vendo. E eu tentei, de todo jeito, não conseguia. Aí eu falei, quer saber do que mais? Eu vou só olhar. E eu fiquei olhando aquilo ali, né? E aí começou a vir um sentimento assim da energia de Oxum, né? De uma paz, de um amor, né? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, ontem, né? Foi um momento tão triste, né? Tão dolorido, e hoje, né? A natureza mostra esse dourado,
essas cores, né? E quando foi que a gente parou de observar isso daí, né? E, e o quanto faz bem para a gente dar uma paradinha só para poder contemplar, né? Olhar, eu sentei e fiquei só olhando. No silêncio, fiquei olhando até quando deu. Falei, agora eu vou fazer minhas coisas. Mas foi muito bonito, foi um momento muito bonito, né? Eu conectei, né, uma coisa com a outra, assim, eu achei muito bonito, né? Que um dia foi um dia de choro, mas o outro dia já foi um dia de contemplação, né? De amor. Gratidão por compartilhar, Miriam. Muito bonito. É isso, tem que estar disponível também para esses momentos, né? Temos que estar muito disponíveis, né? E aí as coisas acontecem, né? Gratidão por compartilhar. É isso. Esses vislumbres durarão mais tempos e virão mais facilmente, portanto, mais frequentemente, se a mente e os sentimentos estiverem adequadamente equilibrados e se ao mesmo tempo o corpo estiver purificado, cooperando com os órgãos do corpo e com suas forças regeneradoras, né? É o que ele está dizendo para nós aqui, que os vislumbres, né, com o tempo, pode ter uma frequência muito maior, né, e a duração ainda mais prolongada, né? Mas para isso, né, os corpos têm que estar basicamente equilibrados, né? Senão a mente começa a querer tirar fotografia do vislumbre, senão o corpo começa a querer sair correndo, o emocional começa a gritar, né? E aí um vislumbre que poderia durar um tempo maior, dura alguns segundos, né? E tudo isso é importante para lembrar dos nossos equilíbrios em todos esses corpos, né? Porque o trabalho tudo isso que a gente faz, estudo, né? Alimentação mais saudável possível, né? Deixar o corpo mais saudável possível, né? A mente a mais calma possível, né? O corpo, as emoções de uma forma mais equilibrada possível. Tudo isso para quê? Para que esses corpos fiquem em equilíbrio, né? Os corpos ficando em equilíbrio, né? Há um alinhamento, né? Nem que seja um alinhamento mínimo, mas esse alinhamento é com quem? É com a alma, é com o seu espírito, com o seu próprio espírito. E aí é que começa a fluir, né? Aí que começa a acontecer mais vislumbres, a intuição começa ser mais espontânea, né? Mais simples de reconhecer aquilo que é uma intuição verdadeira, né? Mas para isso os corpos têm que estar minimamente alinhados, né? Então, isso faz parte do trabalho também. Deveria ser lembrado que qualquer que seja o tipo de meditação adotado, o vislumbre que vem dela surge porque fornecemos a devida condições para o seu surgimento e não porque o nosso próprio esforço faz o vislumbre aparecer, pois ele vem da esfera da atemporalidade, com a qual entramos em certa harmonia pela natureza intuitiva. O que fazemos está na esfera do tempo e só pode produzir efeitos de natureza semelhante. Muito importante esse parágrafo, né? Muito importante para a reflexão, né? Então, o que que ele fala aqui? Que qualquer vislumbre, ou seja, qualquer samadhi, né, ou vislumbre, ou transcendência que aconteça durante a meditação, mas não, ela não acontece por causa da meditação, não é por causa do esforço, né? O esforço é necessário, lembre disso, todo esforço é necessário, mas não é o esforço que produz. Eu sei que, né, a coisa é paradoxal, mas é assim que funciona, né? Você faz todo o esforço e às vezes acontece, às vezes não acontece e está tudo bem, né? Quando você aprende isso, as coisas ficam mais fáceis, né? Esforço que eu falo nas práticas espirituais, né? Por quê? Porque quando acontece a transcendência, né, seja através de um vislumbre ou de um samadhi, é, que também é um vislumbre, né?
não deixa de ser um vislumbre. É, isso só acontece pela graça, né? Por quê? Como que ele conclui o parágrafo aqui, né? O que está na esfera do tempo, o que está nessa esfera da terceira dimensão, onde estão os corpos e onde está essa mente operacional, não pode produzir aquilo que é atemporal, né? E sem espaço, sem tempo, né? Não pode. Nem o, nem o intelecto pode abranger o que está além, né? O que é finito não pode abranger o que é infinito, né? Não tem lógica, né? Então, quando essas coisas acontecem, é por isso que a gente chama de graça, né? Graça divina, né? E a graça, ela não vem de graça, né? É até um trocadilho. A graça vem pelo esforço. Quanto mais esforço você faz, né? E mais esforço que eu falo, é ritmo, é prática, né? Não adianta fazer um esforço gigante num dia e no outro não faz nada, no outro não faz nada. Isso não resolve, né? É, todo o processo é ritmo, ritmo, né? Ritmo. O que que é ritmo? Ritmo é você estar disciplinado, né? A vontade imperiosa de estar fazendo aquela prática que você se propôs a fazer, seja ela qual for a sua prática espiritual. Mas aquela que você propôs tem que ter ritmo. Ritmo, o que que significa? É todo dia, mais ou menos naquele horário que você se propôs a fazer, né? Ou de preferência exatamente no mesmo horário. No início, quanto mais rígido você for com o teu horário, né? Se você colocou X horas você já está ali pronto para iniciar a prática, né? E todo dia, né? E isso requer uma vontade, né? Isso requer uma vontade, isso requer que a alma também esteja impulsionando essa personalidade e esses corpos para que as práticas aconteçam. E é isso. E essas coisas não vêm porque você faz o esforço, mas sem o esforço também ela não vem, né? É isso que é engraçado. Eu acho graça disso. Mas e você demora para entender isso, né? Você demora. Você acha que é se esforçando, que é ali fazendo aquele esforço gigante para parar o pensamento e no começo todo mundo vai por essa linha, né? Mas a garganta secou aqui. Deixa eu chá perto aqui, já. Ai, no começo, a maioria já vai por essa linha aí, que é esse esforço que faz com que as coisas aconteçam. Não, o esforço é necessário, porque quanto mais você esforça, mais os seus corpos vão se alinhando, né? Cada vez que você faz uma prática, alguma coisa acontece em um nível que essa mente operacional não tem conhecimento, né? As coisas acontecem naquilo que é transcendental, né? No nível de alma, nível de espírito, mas está sempre acontecendo. É isso. Ele nunca está presente sem que certas qualidades também estejam presentes. Há inicialmente uma serenidade completa, depois uma alegria estável, em seguida uma convicção absoluta de sua verdade e realidade. E finalmente o sentimento paradoxal de uma segurança firme como a rocha, apesar de qualquer aparência de circunstâncias externas adversas, né? Parece meio enigmático, mas aqui é um daqueles parágrafos que ele está falando dele mesmo, né? É autobiográfico, né? Ele nunca está presente sem que certas qualidades também estejam presentes, né? Esse ele aqui, ele deve estar falando do, do eu divino, né? Porque aqui ele fala de uma serenidade completa, depois de uma alegria estável, em seguida uma convicção absoluta de sua verdade e realidade. Então, quando você atinge esses estágios, né, esses estados, né, estágio, pode chamar de estágio também, mas estados talvez fique mais fácil de entender.
ali você sente realmente, pelo tempo que você ficou ali, pode ser segundos ou minutos, né? Quando você está ali, você tem a certeza absoluta, né? De que você é, né? Que você é. E você sempre foi, né? E sempre será. Mas quando essa consciência que está refletida na mente está identificada com com a própria mente, com os corpos, né? É muito difícil de você entender que você é um ser divino, né? Que você existe além desses corpos. No começo não é tão simples. Por isso que os vislumbres ou esses momentos de transcendência, seja através de meditação, medicina e várias outras práticas espirituais que pode fornecer, ou mesmo espontaneamente. A própria graça pode te dar essa espontaneidade, né? Mesmo para quem não pratica nada, né? A graça pode intervir e trazer ali alguns segundos ou alguns minutos de transcendência. É óbvio que isso é a graça agindo, mas através da alma para aquela personalidade, aquele ser ali, ver se dá algum despertar, né? Porque se estamos encarnados e estamos nesse planeta aqui, nesses corpos aqui, o objetivo é que essa realização aconteça, né? É que nós esquecemos disso, aí nos envolvemos com tudo que existe aqui e e tá aí essa humanidade aí do jeito que tá, né? A concentração no vislumbre deve ser plena, completa e sustentada. Se por apenas um único momento você permitir que sua atenção seja desviada para alguma coisa externa ou pessoa, ou ser dividida com alguma ideia interna, o vislumbre pode desaparecer instantaneamente. Essa é outra dica valiosa aí. Quando você está tendo, percebe que está tendo acontecendo, ou está sentindo, ou está percebendo que que algo transcendental está surgindo ou acontecendo, é tentar manter uma imobilidade, né? Ficar quietinho, e, né? Sem se mexer e também não deixar essa mente operacional enfiar um pensamento no meio, porque a mente vai. A primeira coisa que essa mente vai fazer, ela vai enfiar um pensamento ali cruzado ali para que isso não aconteça, né? Essa mente egóica vai tentar fazer isso. E ela vai fazer, né? Mas se você está consciente, e, e já tem uma certa prática, você ignora esse pensamento, ele simplesmente passa, né? E aí você pode ter uma melhor qualidade, ou uma melhor absorção, ou um melhor momento com aquele vislumbre que está acontecendo. Porque se qualquer outra coisa que você fizer, ou um movimento brusco, ou não sei o quê, ou falar, né? Piorou, falar piorou ainda. Isso desaparece, né? E isso também serve para a medicina, né? Principalmente quem não tem grande experiência com medicina, quando você está tendo al- alguma, como é que a gente pode chamar aqui dentro desses estudos? Não quero chamar de miração, né? Mas também pode ser, se você está tendo alguma visão ou alguma conexão, está recebendo alguns ensinamentos, né? É procurar ficar quietinho até que conclua o que você está recebendo ali de importante. Porque às vezes só o fato de você mexer, você já perde essa conexão, né? Porque nós temos que lembrar que essas coisas vêm de um nível, né, vamos falar assim, que é transcendente a esse próprio campo mental, né? Então está transcendente à própria mente, né? E além desses corpos. E está fruindo, e para chegar até essa mente operacional dentro desse cérebro físico, né? Precisa passar pelo etérico, né? Pela aquela tela etérica, esse campo de energia que nos envolve. E, e se
faz movimento, a energia movimenta, se entra pensamento, tudo isso pode cortar, né? Pode, vai depender muito também, né? Isso também não é uma regra, mas a possibilidade é 90% de interromper, né? Então, aprender a ficar quietinho, não deixar a mente interferir, ficar como um observador, um espectador daquilo que está recebendo, né? Sem crítica, sem nada. Primeiro receba, depois deixa a mente dar as cambalhotas dela, né? É assim que funciona. Ou deveria funcionar, né? Alguém tem perguntas ou alguém tem comentários? Ok. Está entendendo tudo, Isis? Tudo e mais um pouco. Aí sim, hein? Aí sim, É, já tá iluminado, então. É, tô aqui só para fazer um agrado pra vocês. Fala assim, ó, tô pronta para iluminação. Vizinho, tô com roupa de ir já. Tô esperando me levar. Aqueles que já seguiram a busca em vidas passadas geralmente receberão um vislumbre pelo menos 2 vezes durante a presente vida. Eles o receberão cedo na vida, durante a adolescência, ou por volta do limiar da vida adulta. Isso os inspirará a buscá-lo novamente. Receberão um vislumbre outra vez mais tarde na vida, durante os anos finais da reencarnação. Isso será concedido como uma graça do eu superior. Tá vendo? Aqueles que já iniciaram a busca em vidas passadas vai ter no mínimo 3 vislumbres, né? Um na infância e outro mais ou menos na meia idade ali, né? O início da fase adulta, isso é relativo, né? Pode ser, sei lá, uns 30 anos, vamos dizer assim, né? E depois, no finalzinho da vida, quando já está deixando esse corpo aqui, né? Isso independente se a pessoa está buscando nessa vida ou não, né? Se a pessoa ela já vem de várias encarnações buscando essa união, essa comunhão com o espírito, né? O próprio espírito. E isso vai acontecer, tende, né? Nada é via de regra, nada é fixo, né? Mas tende a acontecer muitas vezes, né? Depois de uns tempos, o vislumbre começa a ser mais frequente, os insights começam a ser mais frequentes, né? Eu falo depois de um tempo de muitas práticas, né? Tempo é bem relativo, né? Não é meses que estamos falando, né? Estamos falando muito tempo, né? Então, quanto mais cedo você inicia dentro dessa encarnação uma busca consciente, melhor é para o seu próprio ser como um todo, né? Quando os anos vai passando, né? Porque com os anos vai passando, você já está na busca, você já adquiriu um determinado conhecimento, já tem uma certa cartografia, né? Daquilo que é transcendental, de tudo isso que a gente já está falando aqui hoje, né? Já consegue relembrar das verdades eternas, né? Das leis eternas, das leis que regem esse universo todo, né? Lógico que tem as leis que funcionam aqui no nível físico, né? Principalmente aqui nesse planeta onde nós estamos, nesse nível de terceira dimensão aqui, onde estão nossos corpos aqui. A lei mais funcional aqui é aquilo que é chamado a lei da recompensa. Outros chamam também é chamado do karma, né? Você colhe aquilo que planta, simples assim. E a colheita, né? É obrigatória. Não tem como você, eu plantei, não quero colher. Vai colher, não importa. Se colheu,
Se plantou coisas boas, você vai ter que colher coisas boas também. Não tem jeito, não, mas eu não quero. Não, vai colher. E se plantou as coisas não muito boas, né? O Jair já dá até um sorriso. Se plantou coisas não muito boas, você vai colher aquilo também que não é muito bom que você plantou, né? Mas daí também é que está a, a alegria dos estudos, né? Do conhecimento, né? Ou dos saberes, né? É saber que o karma você pode também equilibrá-los, né? Equilibrá-lo, né? Você não pode impedir a sua ação, mas você pode equilibrar o próprio karma, né? Por exemplo, se você sabe que você roubou, um exemplo bem grosseiro, né? Tô falando você, não é ninguém daqui, né? Mas a pessoa sabe que roubou, vamos dizer, quando eu era, né? Sei lá, quando eu era, sei o que, eu roubei uma bicicleta. Pega uma coisa, aí porque ela lembra, o que que ela faz hoje? Ela compra uma bicicleta e vai lá e doa para uma criança. Equilibrou o karma. Entendeu? É uma ação equivalente. E assim vai. Isso vai ajudar, né? Isso vai ajudar a atenuar se esse karma já não foi cobrado, né? Mas é um exemplo, assim, para entender que... E quando, às vezes, você está sofrendo uma ação kármica, né? As coisas estão acontecendo e, de repente, você já tem conhecimento, sabedoria e percebe que é uma ação kármica, intuite e a tua alma, né? Ou seja, a intuição sempre vem dos livros superiores, pode estar te orientando também a fazer uma determinada ação no nível físico que vai poder atenuar aquilo que pode acontecer de uma forma muito violenta, pode acontecer de uma forma suave, mas vai acontecer. O karma, quando está em ação, ele vai acontecer, quer queira, quer você não queira, né? Mas não precisa acontecer de de forma gritante ou de forma grosseira, né? Pode acontecer se você ou já equilibrou, ou se você já está no processo de purificação, de busca sincera. Quando a gente fala busca, é busca sincera, né? É dentro do seu próprio ser, aquela aspiração é verdadeira, né? Isso também atenua o karma, né? A ação do karma, né? Isso vocês podem ter certeza disso aí, com certeza absoluta, né? E várias experiências, se vocês lembrarem também, vocês vão ver coisas que poderia ter. Só um minuto, Alex. Coisas que poderia ter acontecido de um jeito extremamente quase fatal ou que deixaria uma sequela gigante, aconteceram de formas suavizadas, né? Isso acontece sempre. Diga, Alex. Ô, pai, hoje não mais, né, por causa de questões até do meu ombro mesmo, porque eu gostava muito de jogar bola de domingo. E sempre eu voltava uma coisinha ou outra, aí sempre minha mulher reclamando, minha mãe reclamando. E aí a última vez que eu joguei, aconteceu algo que foi bem sério, sabe? Algo que aconteceu no meu ombro que foi muito sério mesmo, que era causa de cirurgia e tudo mais. Só que aí houve um erro, uma sequência de erro médico de três médicos diferentes ortopedistas. E aí acabou que nenhum deles indicou para a cirurgia que deveria ser feito naquele momento, naquela hora, e nenhum deles indicou. Por fim, fiquei deformado, aí não quero mais jogar bola, e o último que avaliou esse erro dos três anteriores falou: agora nenhum outro cirurgião vai mexer mais, porque do jeito que está, nenhum cirurgião mexe aí mais. Você vai ter que ficar assim para sempre. Beleza, essa foi o que aconteceu, jogando bola isso daí. E aí, numa das sessões da ayahuasca, mas eu entrei numa força, mas muito, muito grande. E aí veio essa conexão resgatando assim questões e foi falado. Isso são questões de karmas anteriores seu. E era para ter sido muito, mas muito pior do que você está aí. E aí, devido às situações dessa caminhada nova sua, tem lá, aí foi falando, né, das questões do Luiz Alumiar e tal, que vocês acabam auxiliando,
e tudo mais. Então, a espiritualidade concedeu que você acontecesse só isso daí. Então, não reclama, isso daí é o mínimo que nós podemos deixar acontecer. É isso, é isso. Muito agradecido, Alex, por compartilhar, mas é isso, quando as coisas, quando o karma está em ação, é isso, né? Se aquilo era o mínimo, era para ser pior, então nenhum médico ia poder te ajudar, né? Primeiro, se pudesse, na hora alguém já faria um acerto, já corrigiria e estaria tudo bem, né? Mas é isso. O karma está aí para isso, para nos equilibrar, né, de todas as nossas ações aí durante essas centenas de existências que já tivemos ao longo do caminho, né, de, de nós, alma, né, existindo nos corpos, né? Sempre assim. Tanto que até quando eu fui no fisioterapeuta também, e aí eles fizeram essa avaliação, nenhum deles acreditava como que eu conseguia fazer todos os movimentos do braço ainda e ter uma força necessária para executar todas as funções, ele estando do jeito que estava. Eles falam, tipo assim, não era para você ter esses movimentos, não era para você fazer isso. E aí eles ficaram meio sem entender também. Acontece, Acontece. acontece com o nosso corpo não é só a parte física, né? Tem a parte etérica, né? Que é o corpo de energia que está junto, que é o que mantém essa estrutura biológica existindo, né? Essa parte toda energética, né? Então, isso daí tem funcionamentos que ainda, né? Essa ciência médica nossa ainda não conhece com profundidade, né? Algumas ciências, que nem a acupuntura, já tem um conhecimento, quer dizer, a medicina chinesa tem um conhecimento maior, e alguns ocidentais também já começam a ter um conhecimento maior. Mas é isso. Gratidão, Alex, por. Deixa eu. Então é isso. Eu acho que por hoje a gente vai começar um subcapítulo, né? Então a gente para aqui, e aí no próximo encontro a gente inicia nesse subcapítulo aqui, que é a confirmação e evidência, né? O, então, dentro dessa busca, né? E essa busca, a gente também não pode ficar, como é que fala? Neurótico dentro da busca, né? Porque quem que fica neurótico é essa personalidade, né? A gente tem que estar caminhando e, ao mesmo tempo, estar atento a todos os movimentos desses corpos, a todo o movimento da mente, a todo o movimento da personalidade, né? Fazendo um esforço, né, para estudar, ler, ouvir, né? Também, às vezes, tem muita coisa boa para se ouvir, né? Hoje, através da tecnologia, sabendo peneirar, tem muitas coisas boas, né? E esse processo é seguir sem ansiedade, né? Mas não parar também, né? Isso que é a questão, né? Não parar. E não ficar ansioso ou ansiosa por resultados, né? Porque o resultado vai aparecendo de maneira sutil, né? As transformações vão ocorrendo de maneira sutil quando você continua, né, tem ritmo nas suas práticas, na sua busca, né? As coisas vão acontecendo bem sutilmente, né? E depois de um certo tempo as pessoas percebem isso em você naturalmente, né? Naturalmente você vai recebendo alguns feedback. Não que você está buscando feedback, né? Não que você está fazendo a busca para que os outros vejam que você melhorou, né? Isso aí não é busca, né? Isso aí é o ego querendo já infiltrado dentro da espiritualidade, né? E o ego vai estar sempre presente, né? Porque como a gente já fala, como nós já falamos há bastante tempo, né?
O ego é esse conjunto desses corpos, né? Físico, etérico, astral, o astral que é o emocional e o mental, né? Que vai formando essa personalidade junto com a memória. Tudo isso é as partes egóicas, né? Que está existindo, e, inclusive com esse núcleo de eu, né? Esse eu que é iluminado por essa consciência. A hora que você começa a distanciar e começa a se perceber como consciência e começa a se aproximar mais do centro da sua própria essência, que o centro mais próximo é a alma, ali você já começa a ter ah, algum vislumbre sobre si mesmo, né? Ou começar a ter a capacidade de se tornando uma testemunha de si mesmo, né? De tudo que está acontecendo nos corpos lá, observando, né? O fluxo dos pensamentos, observando as emoções, né? Esse é o trabalho bem elementar, né? Mas que tem que ser feito, em algum momento tem que ser feito. Alguém quer fazer algum comentário ou quer fazer alguma pergunta? Ô, pai, benção. Boa noite. Nessa questão, né, que o senhor estava falando do karma e o Alex trouxe aí o exemplo dele, né? E quando a gente não consegue ter esse feeling, essa percepção, e, e aquilo vai rodando na sua vida. Então, quando você não consegue ter essa percepção, é sinal que a roda de Sansara está funcionando e o karma está funcionando. Você vai, você vai, como é que fala? Você vai tomar o caldo da onda, entendeu? Você entrou no mar, As a famosas onda vem, teias. você não sabe como se ela vai te pegar, você vai tomar caldo, né? Ela vai te arrastar, né? Ela vai te derrubar, vai te levar lá na areia e depois ainda vai te arrastar de volta. É Mas assim tem que aquela questão também de tudo ser o momento certo, porque eu tenho muitas lembranças, assim, principalmente quando fora do corpo em sono projetivo, né? sim. Mas tem momentos que, por exemplo, a espiritualidade fala assim, não é o momento, mas aquilo parece que lá dentro, que é a questão do eu superior que o senhor fala, né? Que a gente tem o nosso próprio forma de intuir pelo divino. Fica ali, naquela martela, mas você não tem o acesso ainda porque ainda não seria o momento. Aí, como que a gente pode tentar quebrar esse incômodo, vamos dizer assim? O medo atrapalha? Medo atrapalha sempre, né? Medo atrapalha sempre. O medo é uma ferramenta do ego, né? Quem que tem medo? É o ego, né? A consciência em si não existe medo, né? Primeira coisa que tem que fazer é entregando os medos, né? Faz aquela oração, né? Entrego meus medos ao meu eu divino, ao meu ser divino, a Deus, porta a consciência cósmica, né? Vai entregando esses medos, né? E, e todas essas ações que estão acontecendo, se ela já está em movimento, isso não tem como deter. O que você pode fazer é atenuar da melhor maneira possível, né? Observando a ação. Agora, se eu entendi a sua pergunta, a energia que vem do alto, da intuição, se você tem certeza que aquilo está vindo do seu eu interno, é aquilo que você segue, não é o que a personalidade quer, o que a mente quer, né? Nem que as emoções querem. Se você sentiu que aquilo vem do seu próprio ser divino, é aquilo que você vai seguir, não é outra coisa. A personalidade vai ter sempre o que querer, mas a personalidade, na maior parte das vezes, erra, né? Porque É, ou não faz as coisas no tempo certo, ou faz as coisas de forma que não era para fazer. Então, que nem, por exemplo, pode falar, desculpa. seguimos a intuição, o erro não existe, né? Uhum. Que nem um exemplo, assim, eu dependendo de alguns pontos, eu tenho determinados pânicos e fobias específicas, mas eu não sou claustrofóbica. Mas, por exemplo, quando entra no túnel, eu passo muito mal. Mas, em compensação, no dia que eu fiz o Temazcal, eu não senti esse medo. Mas no túnel ele é bem específico. Então, aí foi quando eu comecei a observar. Se fosse uma fobia generalizada, eu não teria conseguido fazer o Temazcal.
Mas em compensação, quando chega no túnel, me dá um pânico muito grande. E não na mesma proporção. Dependendo do dia, ele é mais leve, e dependendo do dia, é desesperador. Por isso Então, que eu pergunto, às vezes é algo específico, né? isso, isso pode ter acontecido alguma coisa similar a um túnel em um outro tempo, em um outro corpo que você estava usando, né? Ou seja, Porque eu numa tive, outra vida. porque eu tive essa certeza, assim, que era algo específico no dia que eu fiz o Temascal, que não me deu o pânico. E você vê, o Temascal é fechado e várias pessoas ali dentro, né? E o Temascal é fechado, mas você está dentro de um lugar seguro, né? Tem Um isso lugar também. espiritual, que tem um campo espiritual e é um lugar seguro, né? Você sabe que ali não vai, pelo menos os seus corpos sabem que ali não vai acontecer nada O máximo que eu que lembro que não eu seja senti o foi calor, né? eu lembro que eu senti um pouco de falta de ar, mas aí eu lembro que eu abaixei mais perto da terra mesmo. Eu encostei o rosto na terra e ajudou, aí eu voltei de novo, né? Vou prestar atenção, vou olhar para essa questão específica em umas próximas oportunidades aí. Tá Gratidão, bom. pai. Gratidão também, né? Vamos lá, pessoas. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos 5 minutos aí para o encerramento. 5 minutos, não, 30 segundos para o encerramento. Deixa eu botar aqui pro. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, nos ajude a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, rauch, alegria. Namastê.